montanhas prostram-se aos seus pés em adoração. Prove Adonai, desde o amanhecer até o sol se pôr. Prove Adonai, que todas as nações adorem a Senhor. Não há outro sobre o trono, poderoso e leal. As montanhas prostram-se aos seus pés em adoração. Prove Adonai, desde o amanhecer até o sol se pôr. Prove Adonai, que todas as nações adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor, Adonai, desde o amanhecer até o sol se pôr. Adonai, que todas as nações adorem ao Senhor. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Estamos mais uma noite para assim nós estudarmos a palavra de Hashem, a qual tem falado em nossos corações, em nossas mentes. Nessa noite tão maravilhosa, tão especial, vamos estudar sobre confissão e perdão. Esse é o estudo dessa noite, confissão e perdão, ao qual o Eterno irá falar em nossos corações, através da palavra, através do seu Espírito Santo, a qual é que convence o homem de todas as coisas. Mas antes de nós começarmos esse estudo maravilhoso da parte de Deus, eu quero ler com vocês um versículo maravilhoso, a qual se encontra no livro de 1 João, está aí com nós aí o irmão Edmar, o irmão Credmar, né? A minha esposa Juliana, shalom para todos. Então vamos lá, é um estudo maravilhoso, ao qual nós vamos ler, nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar
que o Eterno venha derramar sobre nós o teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito Santo, para que não seja eu que fale, mas sim o Eterno que fale no coração de vocês todos. Então vamos lá, irei ler, antes de ler em 1 João, eu lerei aqui, como eu falei em outras vezes, a necessidade de nós amar os nossos irmãos. Então foi o que o Mashiach fez. O Mashiach, ele amou os que estavam com ele e amou até a morte, né? Então irei ler com vocês aqui uma passagem aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, tem uma palavra maravilhosa para nós. Do versículo 12 em diante de Mateus. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Então, nós devemos agir com o nosso semelhante, ou tratar o nosso semelhante da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Então, se eu ajo de maneira correta com o meu semelhante, com o próximo, é porque eu gosto também de ser tratado da mesma forma. Então, nós devemos amar os nossos irmãos. Amar, porque foi isso que o Mashiach, o Messias, ele nos ensinou. Porque isso se resume à Torá e os profetas. Isso se resume os ensinamentos de Moisés e de todos os profetas. Então, a palavra de Deus diz que o maior mandamento é: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E amarás o próximo, um semelhante a esse, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser injustiçado, e ninguém gosta de ser ninguém gosta de ser de forma nenhuma como as pessoas tratam com indiferença. Ninguém gosta. Então devemos seguir esses ensinamentos do Mashiach, do nosso rei, do nosso Salvador, a qual ele deixou o exemplo para nós seguirmos. Então vamos lá. Ele lê outro versículo aqui em 1 João, capítulo 1 João também, para a gente dar início a esse estudo maravilhoso. Em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Eu irei ler do versículo 5 em diante. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Yeshua. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Yeshua, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, se a pessoa que se diz ser servo do Eterno, ela fala que tem comunhão com o Eterno, que é servo do Eterno, que é israelita, ou que é cristão, ou que é evangélico, e ele anda em trevas em seus atos, em suas atitudes, eles enganam a si próprio. Porque é impossível que uma pessoa que tenha um encontro com o Eterno
que obedeça os ordenamentos, as ordens do Eterno, que viva em trevas, que não mude o seu comportamento, o seu linguajar. É impossível. Por quê? Porque se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós vimos aqui, mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, a pessoa que crê em Jesus, quem crê em Yeshua, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados são purificados. As pessoas são libertas. Elas são salvas dos seus pecados. Então, as pessoas ainda que não foram libertas dos seus maus costumes, dos seus pecados, é porque essa pessoa não aceitou o Senhor Jesus em seu coração como seu Salvador. Porque lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que o Messias viria para salvar o seu povo do pecado. Então, se a pessoa não foi salva de qualquer que seja ele o pecado ou o vício, é porque a pessoa não aceitou ainda o Messias em seu coração. Aceitou, muitas das vezes as pessoas interpretam, ao levantar a mão, ter aceitado o Mashiach. Mas está longe disso. Porque o a verdadeira conversão é a do coração. Lá em Atos 2, diz que aqueles que ouviram a mensagem do Eterno, eles compungiram-se em seus coração e perguntaram aos apóstolos: que farei, varões irmãos, para quê? O que farei? E os apóstolos falaram assim: arrependa-se e que seja batizado em nome de Yeshua, Jesus. Então, se a pessoa está em uma congregação e ainda não foi liberta dos seus pecados, dos seus atos abomináveis, é porque ela não aceitou ainda o Messias. O Messias, para ela, não vale de nada. Porque o primeiro impacto que as pessoas têm quando aceita o Mashiach é ser salva dos seus pecados, ser liberta dos seus maus costumes e ser uma nova criatura. Então fica esse versículo para a meditação de todos. Então, o sangue de Yeshua, ele nos purifica de todos os pecados, de tudo o que nós praticamos que vai de contra a vontade do Eterno. Então fica essa mensagem para a meditação de todos, a qual iremos dar esse estudo maravilhoso, ao qual falará de confissão e perdão. O estudo de hoje é confissão e perdão. O que é confessar e o que é ser perdoado. Antes do Mashiach vir, antes de Jesus vir, antigamente era necessário um cordeiro para que os pecados da pessoa fossem perdoados. A pessoa que pecou contra o Eterno, ela pegava um cordeiro e levava ao sacerdote, e ali aquela pessoa, ela confessava os seus pecados ao sacerdote, e automaticamente ela botava as duas mãos sobre a cabeça do animal, do cordeiro, e
e ali, em um ato simbólico, transmitiu os seus pecados para o animal. Em um ato simbólico que simbolizava aquele cordeiro Yeshua que viria para tirar o pecado da humanidade. Então, as pessoas confessavam o seu pecado ao Eterno e ao sacerdote no que errou, e colocava suas duas mãos sobre a cabeça dos animais, para que os seus pecados fossem transmitidos simbolicamente para o animal. Mas só era sacramentado os pecados perdoados quando as pessoas se arrependiam de verdade. Se as pessoas não confessassem o seu pecado, e se as pessoas não se arrependessem dos seus maus atos, não seria perdoado os pecados. Porque é necessário para os pecados ser perdoado ter uma mudança de atitude, uma mudança de caráter. Então, se a pessoa confessou, mas não se arrependeu, ele matava o animal em vão. Então, havia essa necessidade da pessoa se arrepender, chegava diante do sacerdote, confessar os pecados, pegava o animal, botava as duas mãos sobre a cabeça do animal, falava, e aí o animal seria morto no lugar da pessoa. Então, com esse ato que o animal seria morto no lugar da pessoa, a pessoa que tinha a sua natureza animal, porque todo pecado que o ser humano pratica contra a vontade do Eterno, segundo os rabinos, é um espírito de loucura que está na pessoa quando pratica ato contra o Eterno. Então, o espírito animal, a qual está no ser humano, que leva ele a transgredir contra o Eterno, aquele símbolo daquele animal sendo morto era símbolo de que eu teria que sacrificar também o meu instinto animal. Qual é o instinto animal? Aquele instinto que eu violo todos os mandados do Eterno, todas as ordens. Então devemos estar sempre sacrificando esse instinto animal, esse instinto que é insubmisso às ordens de Hashem, as ordens do Eterno. Então, aquele animal era morto e os pecados da pessoa eram perdoados. Eram feito sacrifício, corban. Os pecados das pessoas seriam perdoados e ele estaria livre daquele pecado que ele pecou contra Hashem. Então, nesse estudo, nós vamos ver que maravilha a gente tem que fazer hoje, porque Yeshua, ele já veio, já morreu, simbolizando aquele animal que era morto, era símbolo que Yeshua viria e ia morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então, vamos lá. Está acompanhando conosco aí a minha irmã, a minha mãe, que o Eterno continue abençoando a senhora, a esposa do irmão Alebre, meu primo Fernando de Moraes, o Ravê Calebre também está aí nos acompanhando, Shalom, Shalom, a todos vocês que têm acompanhado esse estudo maravilhoso. Então vamos lá, confissão e perdão é o estudo de hoje. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a instrução divina quanto à confissão? Qual é a instrução divina quanto à confissão do pecado? Vamos ver lá em Número capítulo 5. Número capítulo 5. Vocês acompanhem pegando a Bíblia de vocês para que a palavra de Deus fale no coração de vocês nesta noite tão maravilhosa, a qual o Eterno nos deu vida, nos deu mais uma oportunidade
de fazer a sua vontade, de ouvir a sua palavra. Sempre há algo a ser mudado em nossas vidas. Então, pegue as suas Bíblias, capítulo 5, versículos 6 e 7 de Número. Vamos ver qual é a instrução divina quanto à confissão do pecado. Vamos lá. Capítulo 5 de Número, versículos 6 e 7. Dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Eterno, tal pessoa é culpada. Ponto. Então, a pessoa que ela comete ato contra o Eterno, ela é culpada. Então, seguindo, confessará o pecado que cometer. Então, essa é a instrução divina. O ser humano, ele deve confessar diante de Deus o pecado o qual cometeu. Se mentiu, vai confessar diante de Deus a mentira na qual cometeu. Se falou palavras torpes, vai falar a Deus que falou palavras torpes. Então, confessará o ser humano o pecado que cometeu. Confessará, falar. Então, devemos falar para Deus aquilo que nós pecamos, que o desagradou. Então, essa é a instrução divina quanto à confissão do pecado. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, né? Então, vamos lá. Capítulo segunda pergunta desse estudo maravilhoso, ao qual estamos começando agora nesse estudo. É possível esconder o pecado? Uma pergunta. É possível esconder o pecado? Vamos ver na palavra de Deus se é possível o ser humano esconder os seus pecados. Lá no livro de Números, ainda, Número capítulo 32, 23. Se é possível o ser humano esconder os pecados. 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentirei os vossos pecados quando vos achar. Então, é impossível esconder um pecado de Deus. Então, todas aquelas pessoas que pecam contra Deus, elas serão achadas dos seus pecados, se não confessar o pecado no qual pecou contra Deus. Então, por isso que devemos, a partir do momento que pecamos contra Deus, confessar a Ele, pedir a Ele perdão, suplicar o perdão pelos pecados que cometemos. Porque senão, sentirei os vossos pecados quando vos achar. Então, quando o Eterno achar o pecado de cada um, aí é que cada um vai chorar e gemer pelo pecado que cometeu e não confessou. Então fica essa palavra, confessar naquilo que pecou. Imediatamente, não esperar o sol se pôr para pedir perdão, porque nós não temos poder sobre o futuro. Nosso fôlego é passageiro. O nosso fôlego é passageiro. Nosso fôlego é que nem neblina, é vapor. Ao mesmo tempo que estamos aqui, possa ser que o fôlego vá embora, o Eterno tome de volta o fôlego e não há mais tempo para pedir perdão. Então vamos lá para a próxima pergunta. Bora ler mais outro versículo para fortalecer lá em Salmo 90, versículo 8. Salmo 90, versículo 8. 90, versículo 8 de Salmo.
Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, os pecados nossos estão à luz do rosto do Eterno. Todos os pecados em oculto que nós praticamos estão à luz do rosto do Eterno. Ele vê os nossos pecados como a luz do dia. Não há possibilidade de esconder do Eterno os nossos pecados, as nossas falhas. Então, por isso que devemos confessar. Nós pode até esconder da liderança, nós pode até esconder de nossos irmãos, de nossos amigos, do público. Mas do Eterno, ninguém esconde nada. O ser humano não tem como esconder do Eterno nenhum pecado, porque ele vê todos os pecados à luz do seu rosto, como diz aqui o versículo. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, todos os pecados nossos são diante de Deus como a luz no rosto dele. Ele vê tudo. Então, por isso que não devemos enganar nós mesmos. Confessar e confessar e confessar, esse é o conselho. Vamos lá em Hebreus ainda, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Estudo maravilhoso, a qual nós não devemos houve algo ali que o ventilador ia sair, então eu endireitei ali. Me perdoe vocês que estão aí me acompanhando. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4. Vamos ver aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, não tem como a pessoa esconder o pecado diante do Eterno, porque a palavra de Deus, ela discerne, ela mostra no que você errou. Então, uma vez que você tem um conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, no momento que você erra contra Deus, ela divide ela é apta para penetrar a espada, penetrar até a divisão da alma e o espírito. Ela é pronta para dividir a alma e o espírito. E penetrar até a divisão da alma e o espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é impossível uma pessoa que tem um contato com a palavra de Deus e que ela não discerna, ela não venha discernir no que ela fez. Todos que têm contato com a palavra de Deus sabem no momento que erra contra Deus, porque a palavra de Deus, ela discerne, ela lhe mostra no que você errou. Então, muito maravilhoso esse estudo. Vamos lá. A terceira pergunta. Que promessa é feita aos que confessam os seus pecados? Que promessa é feita aos que confessam os seus pecados? Vamos ver na palavra de Deus que promessa é feita aos que confessam os seus pecados. Vamos lá. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1, versículo 9. Vamos ver que promessa é feita às pessoas que confessam. Por isso que é necessário confessarmos. Vamos lá. 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a promessa é essa. A partir do momento que confessamos nossos pecados, os nossos delitos contra o Eterno,
Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a palavra. Ele é fiel para nos perdoar. Então, por isso que devemos confessar, não ser tímido diante de Deus para confessar os nossos pecados. Se errarmos, confessa logo. Não segure o pecado. O pecado é que nem uma bomba relógio. Quanto mais você segura, mais risco você corre de vida. Confessar e confessar e confessar. Esse é o segredo. Vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso, ao qual o Eterno fala em nossos corações. Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? Vamos ver? Lá em Provérbio, capítulo 28. Provérbio, capítulo 28. Vamos ver qual é a diferença da pessoa encobrir o pecado e confessar. 28 de Provérbio. 28. Esse estudo, ele fala conosco. O Eterno fala conosco com esse estudo. 28, versículo 13. 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá vendo que maravilha? As pessoas que encobrem o pecado, que não confessam os seus pecados, ela não prosperará. Ela não irá adiante, porque ela mantém os seus pecados guardados no baú do coração, da mente. Então, mas as pessoas que confessam e deixam, como eu falei no início, não é só necessário confessar, mas confessar e deixar os atos pecaminosos, os atos que desagradam ao Eterno. Então, confessar e deixar, e o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é a bondade de Deus para conosco, em perdoar, em se arrepender da punição que ia vir sobre nós, ele não executará mais. Então, aí está a misericórdia de Deus. Lá em Lamentação diz que a misericórdia do Eterno é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Eterno. Então, devemos confessar ao Eterno naquilo que nós pecamos. E aí sim, nós vamos prosperar na parte espiritual. Nós teremos alegria no Espírito, paz no Espírito. Nós teremos alegria. Nós teremos o refrigério dentro do coração, da alma. Então, principalmente nesse momento ao qual vivemos, devemos confessar sempre para que o Eterno venha fazer morada dentro de nossos corações e de nossa mente. Então, vamos lá. Vamos continuar esse estudo, a qual fala de confissão e perdão. Confissão e perdão. Vamos para a quinta pergunta. Eu faço as perguntas e a palavra de Deus é ela que responde para nós. Devemos ser específicos na confissão de nossos... Devemos ser específicos na confissão de nossos pecados? Nós devemos ser específicos na confissão de nossos pecados? Vamos ver se nós devemos ser específicos, ser direto naquilo que nós erramos, sem fazer arrudeio. Vamos ver se nós devemos ser específicos. Vamos lá. No livro de Levítico, capítulo 5,
Levítico, capítulo 5, versículo 5. Vamos ver se nós devemos ser específicos em confessar os pecados. Na confissão dos pecados, se nós devemos ser específicos. 5:5. Será, pois, que o culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, a pessoa deve ser específico quando ela confessa os seus pecados. Ela tem que ser específico. Ela tem que confessar naquilo que errou. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, se eu falei mentira contra o meu próximo, eu tenho que pedir perdão diante de Deus naquele pecado de mentira que eu pratiquei. Senhor, me perdoe porque eu falei mal de meu irmão, que eu falei mal de meu semelhante, que eu pratiquei algo injusto pela palavra de Deus. Então, nós vemos que a partir do momento que a pessoa pratica algo de injusto, ela se torna culpada diante de Deus. Então, nós temos que imediatamente confessar naquilo que pecou, naquilo que errou. E automaticamente nossos pecados serão perdoados e purificados, como a gente viu lá em 1 João 1:9. Então, a minha mãe estava falando aqui também, todos aqui acompanhando conosco aqui. A minha mãe, Sueli, o Ravê Calebre, está aqui acompanhando conosco. Sônia é minha irmã, Pablo, e minha convidada. Amém. Seja bem-vinda nesse estudo maravilhoso, né, a qual o Eterno está falando conosco nessa noite. É um estudo que fala de confissão e perdão. O Eterno é Ele que fala na palavra dele para nós. Eu faço as perguntas e a palavra de Deus, ela irá responder para nós. A palavra de Deus que responde para nós. Eu sou aqui, são instrumentos na mão do Eterno. As perguntas é feita pelo estudo e através das escrituras a palavra de Deus responde para mim e para vocês que estão aí. Então, seja bem-vindo, Sônia, né? Seja bem-vindo, Jonatas também. Jonatas de Sônia também. Glória a Deus, amém. Juarez, Jonatas, irmã de Sueli também. Então, seja bem-vindo, que o Eterno, que vocês possam sentir daí, da casa de vocês, o calor do Espírito Santo sobre a vida de vocês, o refrigério da parte de Deus. Então, vamos lá, continuar esse estudo maravilhoso, ao qual o Eterno fala em nossos corações. Então, botarei aqui, para vocês verem, minha irmã, aqui mais comentários. Du também, Baruch Hashem, Calebre. Então, estamos aí nesse estudo maravilhoso. O estudo de hoje é confissão e perdão. Confissão e perdão é o estudo de hoje. Então, vamos lá. Vamos para a sexta pergunta desse estudo maravilhoso. Em que medida Israel reconheceu certa vez o seu mau proceder? Em que medida Israel reconheceu certa vez o seu mau proceder? Então, vamos ver o que é necessário para nós obtermos o perdão de nossos pecados. Então, está aqui também o Rosh Gidon, da Bet de Itabuna, a qual tem acompanhado conosco aí também. Rosh Gidon, Shalom, Shalom. Que o Eterno continue nos abençoando. Então, maravilha. Vamos lá para a sexta pergunta. Em que medida Israel reconheceu certa vez o seu mau proceder? Lá em 1 Samuel, versículo 12, capítulo 12,
versículo 19. Vamos ver aqui em que medida Israel reconheceu certa vez o seu mau proceder diante de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal, de pedir para nós um rei. Então, nós vimos aqui que Israel, ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu a medida dos seus pecados, em pedir para eles um rei, ser que nem as nações, todas as nações tinha um rei naquela época. Então, eles rejeitou a Samuel como representante de Deus naquela época. Então, por eles ter rejeitado a Samuel, eles violaram contra Deus. Então, o Eterno fala com Samuel: Samuel, eles não rejeitou você, eles rejeitaram a mim. Então, a partir do momento que nós rejeitamos as palavras do Eterno, nós rejeitamos a Deus. Então, o que Israel fez? Confessou. Samuel, fale com o Eterno, né? Porque pecamos contra ele, fomos mal diante dele. Então, a partir do momento, como a gente vimos aqui, que nós pecamos contra Deus, já há uma sentença de morte para as pessoas que pecam contra Deus. Então, por isso que Israel, automaticamente, eles foram imediato pedir a Samuel para interceder pelo povo, pelo ato que eles fizeram, que foram de transgressão. Então, Israel reconheceu e foi pedir perdão, né? Porque todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então, nós devemos confessar sempre os nossos pecados. Vamos para a 7ª pergunta desse estudo maravilhoso. Quando Davi confessou seu pecado, que disse ele haver Deus feito? Quando Davi confessou seus pecados, quando Davi confessou seu pecado, que disse ele haver Deus feito? Então, quando as pessoas confessam seus pecados, o que Deus faz? Vamos ver agora nas Escrituras. Lá em Salmo 32, versículo 5. O que Deus faz quando a gente confessa os nossos pecados? 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, nós devemos ter esse mesmo espírito de Davi. Confessar. Confessar. E o que Deus fez? Deus, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o que Deus faz quando a gente pedimos, quando a gente confessamos os nossos pecados, o que Deus faz? Ele perdoa o pecado em que você confessou. Há um livro, há um memorial diante de Deus. Quando todos nós pecamos contra Deus, há um memorial. Se a pessoa errou contra Deus, falou mentira, adulterou, cobiçou a mulher do próximo, aí vai escrevendo no livro de Deus. Vai escrevendo. Mas se você pede perdão, aquele pecado que estava ali escrito, ele é escrito e falado, perdoado, no lado, perdoado. Agora, se você cometeu o pecado e não pediu perdão, o pecado é titular presente, porque você não confessou, você não pediu perdão. No dia daquele juízo final, os livros serão abertos, está escrito, serão abertos os livros, a qual quem pecou contra Deus e foi pedir perdão vai ser absolvido. Mas quem não pediu perdão e não se arrependeu dos seus atos de ter cometido contra Deus será penalizado pelos seus atos.
Então vamos lá. Em que Davi depositava a esperança de perdão? Em que Davi depositava a esperança de perdão? Em que? Vamos ver? Acompanhe. Salmo 51, versículo 1. Em que Davi depositava a sua esperança de perdão. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, Davi ele depositava a sua esperança de perdão na misericórdia de Deus. Então, na misericórdia de Deus que Davi depositava a sua esperança de perdão. Olha que versículo maravilhoso. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. É multidão de misericórdia. Lá em Lamentação diz que as misericórdias do Eterno, ela se renova a cada manhã. E apaga as minhas transgressões. Então nós devemos ter esperança no perdão, na misericórdia do Eterno. Ter esperança na misericórdia do Eterno. Mesmo que tudo venha contra nós, nós devemos ter esperança na misericórdia. Senhor, tem misericórdia em nossas vidas. Tem misericórdia de nosso planeta. Tem misericórdia das nações. Nós sabemos que é um juízo de Deus para a terra. Mas nós devemos ter esperança na misericórdia de Deus. Em que Ele venha reverter, em que Ele venha abreviar esses maus dias a qual nós estamos vivendo. Que Ele venha ter misericórdia, que Ele venha apartar de nós, que Ele venha desviar de nós o furor que Ele tem com os moradores da terra, pelos seus maus atos, pelas suas transgressões, pelas suas más atitudes. Então, devemos ter esperança na misericórdia de Deus. Então, vamos lá. Continuando nesse estudo maravilhoso. O que Deus está pronto a fazer por todos os que buscam seu perdão? O que Deus está pronto a fazer por todos que buscam o seu perdão? Vamos ver. Lá no livro de Salmo, ainda, 86, versículo 5. Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos que te invocam. Então, o que Deus é para todos aqueles que buscam o seu perdão? Deus, ele é compassivo, abundante em benignidade, para com todos que te invocam. Então, essa é a reação de Deus para todos aqueles que buscam o seu perdão. Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso. É prazer de Deus em perdoar o ser humano. É prazer de Deus em ver o ser humano bem, em ver o ser humano alegre. Agora, basta o ser humano querer essa alegria, essa paz, em confessar os seus pecados, em não segurar os seus pecados diante de si. Porque automaticamente que nós seguramos nossos pecados, nós atraímos para nós a ira de Deus. Então vamos lá nesse estudo maravilhoso. Qual é a medida da grandeza da misericórdia de Deus? Qual é a medida da grandeza da misericórdia de Deus? Vamos ver? No livro de Salmo, ainda, 103, versículo 11. 103, versículo 11, nós vamos ver a medida do tamanho da grandeza da misericórdia de Deus. Qual é a medida da grandeza da misericórdia de Deus? Vamos ver. Pois quanto o céu se alteia acima da terra.
assim é grande a sua misericórdia para com todos que o temem. Então, assim como os céus é alto acima da terra, assim é a sua misericórdia para com os que o temem, para com os que o invocam, para com os que o buscam. Então, assim é a sua misericórdia. Então, é grande a sua misericórdia. Não tem como medir a sua misericórdia. Não tem trena que possa medir da terra aos céus. Não tem. Então, é o tamanho da misericórdia de Deus para conosco. Da sua benevolência, da sua benignidade, da sua bondade para com os que o buscam, para com os que o temem. Então, que maravilha! Baruch Hashem. Baruch Hashem significa bendito seja o nome do Eterno. Baruch Hashem significa bendito seja o nome do Eterno. Baruch Hashem é em hebraico. Então, todas as vezes que eu falar uma palavra em hebraico, eu falarei a tradução para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Vamos lá. Em que medida o Senhor perdoa quando alguém se arrepende? Uma pergunta parecida. Em que medida o Senhor perdoa quando alguém se arrepende? Em que medida o Eterno, ele perdoa quando alguém se arrepende? Em que medida é? Vamos lá em Isaías 55, versículo 7. Qual é a medida que o Eterno perdoa quando alguém se arrepende? Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Qual é a medida de Deus em perdoar alguém que se arrepende? Ele é rico em perdoar. Então, essa é a medida das pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então, Deus, ele é rico em perdoar. Ele não é pobre, ele é rico, ele tem misericórdia em abundância, não tem limite. Então, ele é rico em perdoar, né? Então, deixe o perverso seu caminho. Quem não quer nada com Deus, deixe ele, que Deus se compadecerá dele. Nós não devemos agir ao contrário, porque nós estamos buscando hoje, servindo a Deus hoje, vamos julgar as pessoas que não estão buscando ainda. Não é assim que o Messias ele ensina. Aí é que está o amor, e nós exercer o amor para com o nosso semelhante, com o nosso amigo. Então, se a pessoa ainda não se converteu, eu não tenho o direito de jogar pedra. Eu não tenho o direito de condenar, de criticar, de julgar. Porque em outro tempo nós estávamos no mesmo estado que eles. E alguém com certeza orou por nós. Alguém com certeza suplicou por nós. Para nós se arrependermos, para nós ter a clareza das Escrituras. Então, nosso dever, a partir do momento que nós aceitamos ao Eterno, é orar pelas pessoas que não aceitou o Mashiach ainda, que não aceitou Jesus ainda. E não julgar, e não criticar, e não fazer julgamento, censura na mente. Porque esse não é o nosso dever. O nosso dever é levar a palavra de salvação, a palavra de libertação. Maravilha. Vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Está acompanhando conosco aí o Ravê Israel Ben Davi, Shalom Leculan, Shalom amigos, amém. Que todos sejam maravilhados aí por esse estudo. Flávio Lima Barroso também está acompanhando nós aí também. Que o Eterno continue abençoando vocês aí nesse estudo maravilhoso. E a mim
também que esse estudo também diz para mim também. Esse estudo, ele fala com vocês e fala comigo. Então, por isso que o estudo fica gostoso. Então, vamos lá. Qual é a razão? Qual é a razão dada para a prontidão de Deus perdoar os pecados? Qual é a razão de prontidão de Deus perdoar os pecados? Qual é a razão? Vamos ver? Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão dos restantes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, o Eterno, ele tem prazer na misericórdia. O Eterno, essa é a razão da prontidão do Eterno. Ele te esquece da transgressão dos restantes da iniquidade. Então, o Eterno, ele tem prazer no perdão, ele tem prazer em perdoar o pecado do pecador. Então, essa é a prontidão de Deus para com os que o buscam, para com os que o temem. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta desse estudo. Por que Deus demonstra tal misericórdia e longanimidade para com o homem? Por que Deus demonstra tal misericórdia e longanimidade para com os homens? Por quê? Vamos ver? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque Deus demonstra tanta misericórdia para com os pecadores. Vamos ver. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, porque Deus demonstra tal misericórdia e longanimidade para com o homem? Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém seja destruído. Por isso que ele é compassivo. Por isso que ele não veio ainda. Não é que Deus está atrasado na sua volta. Não é que Deus se atrasou. Não é que Deus não voltará. Não é isso. Como muitos julgam ser. Mas porque ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos conheçam a luz da verdade, que todos sejam libertos dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes, dos seus maus pensamentos. Então, por isso que Deus não veio ainda. Porque já pensou se ele viesse hoje? O tanto de pessoas que seriam aniquiladas pelos seus pecados, que não tiveram a oportunidade de se arrepender? Então, Deus, por isso que ele não veio ainda. Então essa é demonstrada tal misericórdia de Deus para com os homens. Por isso que ele não veio. Vamos lá para a próxima pergunta. Por que a oração? Que oração Moisés fez em favor de Israel? Que oração Moisés fez em favor de Israel? Lá em Números, capítulo 14, versículo 19. Qual foi? Que oração Moisés fez em favor de Israel? Números, capítulo 14, versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Olha a oração de Moisés, qual foi? Perdoa, Eterno,
o pecado desse povo, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então essa foi a oração de Moisés. Perdoa, Senhor, a iniquidade desse povo. Por que Moisés intercedeu? Porque ele saberia, Moisés, que se o povo continuasse com aquele pecado, eles seriam consumidos, eles seriam destruídos. Então, o papel de Moisés foi interceder, e esse é o papel de nós também, interceder pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa nação, pelo mundo. Esse é o nosso papel, de interceder. Senhor, perdoa o pecado desse povo, tem misericórdia. Senhor, vê outros meios de resgatar esse povo, de não matar esse povo. Então, esse tem que ser a nossa cremência diante de Deus. Esse tem que ser as nossas palavras diante de Deus, não como juiz. Abraão, nosso pai, o patriarca Abraão, ele diante de Sodoma e Gomorra, ele chegou ali e intercedeu. Ele intercedeu diante de Hashem, o Eterno, com o povo. Então, esse é o nosso papel, de interceder, de clamar: Deus, tem misericórdia, Senhor, desse povo, tem misericórdia das nações, tem misericórdia das pessoas que estão perdendo seus empregos, perdendo as suas vidas, pessoas que estão sendo aniquiladas pelo sofrimento, pessoas que estão tirando as suas próprias vidas, muitas vezes, devido a essa praga. Então, nós devemos clamar. Está em nosso poder, está em nossas mãos, clamar ao Eterno para que Ele venha derramar a sua misericórdia, que é grande. Não nos colocarmos como juiz, mas sim como ministros, como representante do Eterno. Porque a palavra de Deus diz que nós somos ministros do Eterno, nós somos representantes. Então devemos suplicar ao Eterno misericórdia para com todos. Então vamos lá. Qual foi a imediata resposta do Senhor? Qual foi a imediata resposta do Senhor à intercessão de Moisés? Vamos ver? Ainda aí em Números, ainda em 14, versículo 20. Vamos ver a resposta do Eterno. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então, segundo a sua palavra, Moisés, eu perdoei o pecado do povo. Então, segundo a palavra de um tzadik, de um justo, segundo a palavra de uma pessoa que tem buscado amar os mandamentos do Eterno, a Torá, os ensinamentos do Eterno, o Senhor virá segundo as palavras dos tzadik, do justo, dos que têm buscado amar o Eterno. O Senhor ouvirá as suas orações. Então, assim como o Senhor ouviu a oração de Moisés, assim o Senhor ouvirá nossas orações. Não em nosso tempo. Não é uma ordem. É suplicar a clemência do Eterno. Suplicar o seu favor. Porque nós não estamos em condições de ordenar nada. Nós somos pó e cinza. Esse espírito que deve estar no ser humano, de suplicar ao Eterno a sua misericórdia e não condenar. Vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Quando o filho pródigo da parábola se arrependeu e voltou ao lar, que fez o pai? Qual foi a atitude do pai do filho pródigo quando o filho voltou?
qual foi a atitude do pai quando o filho voltou. Vamos ver. Quando o filho pródigo da parábola se arrependeu e voltou ao lar, que fez o pai? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos ver qual foi a atitude do pai. Vamos ver. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Aleluia! Então, meus amados, essa é a atitude de Deus para conosco. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que confessamos os nossos delitos diante do Eterno, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos acolher, Ele vai nos beijar com o seu abraço maravilhoso, aleluia, com a sua misericórdia, com o seu refrigério. Então essa vai ser a atitude de Deus para com aquelas pessoas que lançam a Ele os seus pecados, as suas iniquidades. Ele perdoa, Ele abraçará, Ele cuidará dos ferimentos que o mundo fez. Seja ele espiritual, seja ele fisicamente, o Eterno vai curar todas as enfermidades, vai cuidar dos filhos pródigos, dos filhos que retornam ao lar, retorna o processo de estechuvá, de retorno, de reconhecer o Eterno como Pai, aleluia. Então ele abraçará, ele cuidará do seu povo, do seu filho, e o que ele fará mais. Vamos ver nesse estudo. Aqui, a 17ª pergunta. Como o pai manifestou sua alegria pela volta do filho? Outra pergunta. Como o pai manifestou sua alegria pela volta do filho? Como o pai manifestou a sua alegria? Ainda em Lucas 15, 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Então essa foi a alegria demonstrada do pai de família, do Eterno. O Eterno, ele trocará nossas vestes sujas do pecado. Ele trocará a afeição pesada, ele trocará a afeição sem brilho e dará uma afeição do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Ele fará uma aliança. Em colocar aliança no dedo, ele fará uma aliança com seu servo, com seu filho. Então, uma aliança eterna, inquebrável, que o Eterno ele vai fazer com aqueles que voltam para os braços de Hashem, não para os braços do sistema religioso, não para os braços das denominações, mas para os braços do Pai. Porque as religiões, elas são o maior inimigo de nossa fé. São as religiões, os sistemas pagãos religiosos, ao qual afasta a verdadeira adoração e um único Deus através de Yeshua, o nosso Melech, Jesus, o nosso Rei. Então devemos chegar diante do Criador sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, porque Ele está de braços abertos para nos acolher, para trocar nossas vestes sujas da lama do pecado, da impureza do mundo, e nos dará umas vestes resplandecentes, umas vestes limpa, alvo mais que a neve. Maravilha! Baruch Hashem! Bendito seja o nome do Eterno para sempre.
Então vamos lá nesse estudo ainda maravilhoso. Vamos lá na 18ª pergunta. O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Vamos ver o que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Quando as pessoas voltam por lá, quando as pessoas reconhecem o Eterno como Criador, vamos ver o que acontece? Lá em Lucas 15, versículo 10. Eu vos afirmo de que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria, há regozijo, há festa diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Então, meus amados, há várias maneiras de festas. A festa, ela para ser uma festa alegre, não precisa ter bebidas torpes, não precisa ter entorpecentes, não precisa ter algo que nos tira de si próprio para nós sermos alegres. Não precisamos estar com a cara cheia de cachaça para que sentimos a alegria do Espírito Santo. Para que a festa seja alegre, só precisa ter Deus conosco. Não precisa ter outra coisa, outro acessório. Só precisa ter o Espírito de Deus em nossas vidas, para que a festa seja alegre. Então as pessoas pensam que as festas, ela só é alegre quando tem bebida, quando tem farra, quando tem quando se encontra no meio de pessoas que diz palavras torpes, palavras errôneas. Não! A alegria também, quando os servos de Deus se unem, se organizam, que faz festas, há alegria. Uma alegria sincera, uma alegria que vem da essência do coração, da essência da alma. Uma alegria motivada pelo Ruach HaKodesh, pela paz. Não uma alegria que é motivada pela hipocrisia, pelo fingimento, né? Pela bebida, pelas drogas que entorpecentes. Não por essas, mas pelo Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então vamos lá. O que disse Ezequias haver Deus feito com o pecado dele? O que disse Ezequias haver Deus feito com seus pecados? Vamos ver o que Deus ele faz com nossos pecados? Vamos ver o que Deus faz com os nossos pecados. Isaías capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para mim paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste-a da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os nossos pecados. Que maravilha! Olha o que Deus faz com nossos pecados. Ele lança para trás dele. Ele lança para trás dele todos os nossos pecados. Não está mais à luz de seu rosto os pecados mais. Ele lança para trás. Já é passado. Já não se fala mais nisso. E isso é o que Deus faz com nossos pecados. Ele não fica relembrando seus pecados, porque ele perdoa os nossos pecados. Então é isso que ele faz com nossos pecados. Ele não se lembra. Ele não joga em nossa cara os nossos pecados. Ele lança para trás dele. Essa é o que Deus faz com nossos pecados que a gente cometemos contra ele. Vamos para a 20ª pergunta. Em que medida deseja Deus separar-nos dos pecados? Em que medida Deus deseja nos separar do
pecado. Vamos ver? Lá no livro de Salmo 100, Miqueias 1, capítulo 7, versículo 19. Vamos ver em que medida deseja Deus separar-nos do pecado. Vamos lá. E lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, ele distancia o pecado de nós. Essa é a medida que deseja Deus separar o pecado de nós. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, no fundo do oceano, ao qual só 3% do oceano foi pesquisado. É o único local na face da Terra que o homem não tem controle total. Então, só 3% do mar, do oceano, foi pesquisado. Então, o Eterno, ele lança no fundo do oceano, no abismo da escuridão, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões que nós cometemos contra ele. Ele lança para o fundo do oceano, na escuridão de nós. Então, vamos ver lá em Salmo também o que ele faz com os nossos pecados. Quanto distancia o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Deus, ele afasta de nós os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas rebeldia contra ele. Então ele afasta mesmo para longe, sem deixar nenhum cheiro desse pecado para nos influenciar novamente. Ele distancia, não quer ver perto da gente o pecado que ele perdoa. Então vamos lá, para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Como o povo atendeu a pregação de João Batista? Como o povo atendeu a pregação de João Batista? De João. Lá em Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Como o povo atendeu a pregação de João? Então, saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinha do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas iam todos a João Batista e confessavam os seus pecados para ser batizado. Para ser perdoado os pecados é necessário confessar. Confessar os pecados. Então, como o povo atendeu a pregação de João? Atendeu em confessar. Então, a partir do momento que você atende às ordens do Eterno, é quando você confessa a ele inicialmente para ser perdoado os pecados. Você confessou, automaticamente o Eterno ele perdoa os nossos pecados e diz na palavra dele que ele não se lembra mais, que ele lança para trás dele, ele lança no fundo do mar todos os nossos pecados. O Eterno faz isso. Ele é maravilhoso. O Eterno é maravilhoso para conosco. Então vamos lá na próxima pergunta. Aqui eu faço a pergunta e a palavra de Deus ela responde para nós. A palavra de Deus ela é que responde. Vamos lá. Como alguns servos de Éfeso manifestaram a sinceridade da confissão de seus pecados, como alguns servos de Deus, israelita ou cristão, de Éfeso, manifestaram a sinceridade da confissão de seus pecados, como eles manifestou a sinceridade de seus pecados, como ele manifestou em ter se arrependido. Vamos ver como eles se manifestou lá no livro de
no livro de Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Vamos ver como eles manifestaram a sinceridade de confissão dos pecados. Vamos ver que atitude a pessoa tem quando ela confessa os seus pecados diante de Deus. Que atitude ela tem depois que ela confessa? Vamos ver. Muitos dos que e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então, qual foi a atitude deles, de uma pessoa que confessa os seus pecados? Eles queimaram os seus livros de artes, de magias. Então, esse é o ato de sinceridade, quando a pessoa ela se arrepende do fundo do coração de seus pecados. Ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Tudo que fazia de errado, a pessoa não vai fazer mais. Se a pessoa tinha livros pagãos em casa, olha a atitude que eles tiveram. Eles queimaram publicamente os seus livros de artes mágicas. Publicaram, né, confessando e denunciando publicamente os seus pecados, que tinham pecado contra o Eterno, confessando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Criador. Então, a nossa atitude é a qual, quando a gente nos arrependemos, é o que nós praticávamos de errado, não vamos praticar mais. Se nós falávamos palavras torpes, palavras que entristecem o Espírito Santo, a partir do momento que temos o arrependimento, Jesus como nosso Salvador, nós não vamos falar mais palavras torpes. Por quê? Porque nós já demonstrou em ato publicamente que fomos libertos. Então, que conversa é essa? Que nós falamos uma coisa e vivemos outra. Então, nós devemos, através de nossa prática, de nossos atos, demonstrar que somos mesmo verdadeiramente uma nova criatura. Que houve em nós um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro techuvá, um verdadeiro retorno para o nosso Deus. Em largar nossas más atitudes. Então essa é a forma que você demonstra a Deus e ao ser humano que você é uma nova criatura nos seus atos. Não no que você fala, mas na sua prática. Né? O Roche Gidon aqui está botando um comentário aqui, ao qual eu vou colocar aqui publicamente para vocês verem. Shamash, aí está a libertação de que Yeshua fala: se o Filho libertar verdadeiramente, sereis livres. Quando o indivíduo se humilha ou confessa o que fez, pedindo perdão ou a Deus ou ao próximo. Então, que palavra maravilhosa aí que o Roche interagindo conosco, né? Então, a partir do momento que nós temos uma libertação através de Yeshua, né? Nós, que vem através de confessar, nós também confessamos, pedimos também ao nosso próximo perdão também, ao qual nós vamos ver aqui, desse estudo, né, sobre esse pedir perdão ao próximo também, o confessar, né? Quando o indivíduo se humilha ou confessa o que fez, pedindo um perdão, ou a Deus ou ao próximo. Então, a pessoa vai confessar o pecado no que errou. Se errou o pecado contra Deus, né, ele vai pedir perdão a Deus, não vai pedir perdão ao próximo se ele pecou contra Deus. Se ele pecou contra o próximo, se ele falou mal do próximo ali, ele vai ter que pedir perdão ao seu próximo, para que o próximo libere o perdão para ele, e aí automaticamente ele vai pedir perdão a Deus por também ter
transgredido o mandamento do Senhor, né? Então, palavra maravilhosa aí do Rosh Hidon, da Bet de Itabuna, a qual tem nos acompanhado aí também aí, temos junto aí feito os estudos maravilhosos, né? O Rosh da Bet de Itabuna. Então, vamos lá. A próxima pergunta. Outra aqui, mensagem aqui do Rosh aqui também. Vamos lá. O filho pródigo voltou e se arrependeu confessando. Mais interessante que o pai, que é símbolo do eterno, não foi atrás dele e que voltou. Então, que palavra maravilhosa também. Então, nós vimos aqui, né, que o filho pródigo foi ele que voltou para a casa do pai. Então ele que voltou, né? Então, é o qual todos devem fazer. Todos devem ter esse arrependimento de retornar a Deus, de fazer um processo de techuvá, de reconhecer que o Eterno é Ele que mantém a nossa vida, que é Ele que mantém o ar que respiramos, que é Ele que tem em seu poder o fôlego de vida de cada ser humano. Então devemos, meus amados, como o Rosh falou aí, techuvá, retornar para o nosso Deus. Sempre devemos retornar para o nosso Deus. Sempre há algo em nós de retornar, de voltar para o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós somos falhos. Nós muitas das vezes nós pecamos contra o nosso Deus. Seja em atos, seja em pensamento, seja em se omitir, em ato de praticar, nós pecamos contra o Eterno várias vezes. Então devemos fazer uma análise de nossos corações, uma análise de nossa mente, e não achar em confiar em nosso intelecto, em nosso pensamento. O Senhor diz lá em Provérbio, não confie no seu próprio entendimento, porque nós não devemos cair no achismo de que estamos sendo fiel a Deus e não estamos vivendo de acordo com o que o Eterno orientou. Então devemos parar do achismo e fazer uma análise de nossas vidas. Uma análise como foi o decorrer de nossa semana, de nosso dia, do ano, assim como assim como as televisões, os meios de telecomunicações, ele faz retrospectiva do ano, nós devemos, meus amados, fazer essa análise, essa retrospectiva de nossas vidas espiritual, para ver se estamos agradando mesmo a Deus, se estamos mesmo fazendo o que Ele determinou. Porque a gente pode cair em uma armadilha. Em que sentido? Em achar muitas das vezes que estamos agradando a Deus e não estamos. Na nossa forma de imaginar, o Senhor diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser reto, mas o fim dele é a morte. Então devemos fazer uma análise de nossas vidas, de nosso pensamento, de nosso proceder diante de Hashem. Então o Rosh está botando aqui mais aqui. Rosh aqui. Está botando aqui. Errou, pecou, volte correndo. E ele estará pronto a nos receber. Amém. Então, se a gente errou contra o Eterno, nós temos que voltar correndo. Porque quando a gente seguramos o pecado em nós, é que nem bomba relógio, como eu falei. A qualquer momento ele pode explodir. Diz lá em Salmo que quando a pessoa erra contra Deus, há uma flecha já apontada em direção à pessoa, ponto de ser lançada a flecha. Então, por isso que muitos, infelizmente, estão sendo ceifados aí, né? Então, infelizmente, as pessoas têm que se render ao Eterno. O Eterno não vai se render a ninguém. As pessoas que têm que se render, que têm que ver o seu estado. As pessoas que têm que fazer isso. Tem um louvor que ele é maravilhoso. Deus, sem a gente, ele continua sendo Deus. Ele é Deus
sem a gente. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Se ele cria, se ele agir, ele é Deus. Se ele não agir, ele é Deus do mesmo jeito. Então, nós que temos que nos enquadrar, nós que temos nos humilhar perante o Eterno. Então, vamos lá nesse estudo maravilhoso. Vamos concluir esse estudo. Então, vamos continuar. Por meio de quem são concedidos o arrependimento e perdão? Por meio de quem são concedidos o arrependimento? Por meio de quem são concedidos o arrependimento? Uma pergunta, e vamos para a resposta na palavra de Deus. Por meio de quem? Vamos lá, em Atos, capítulo 5, versículo 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, a pergunta foi, por meio de quem são concedidos arrependimento e perdão? Por meio de Jesus. Sem Jesus não há remissão de pecado. Sem Jesus não há solução para os problemas. As pessoas que negam Yeshua, Jesus, as pessoas que não aceitam ele, estão tudo com um pecado guardado no coração. Estão com um pecado acumulado. Porque Jesus, como a gente falou no princípio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a capará de nossos pecados. Ele é a remissão. Ele é que encobre os nossos pecados com seu sangue. Ele é que purifica. Ele é que tira de nós tudo que não agrada ao Pai Celestial. Então, só através de Yeshua Jesus é que nós obtivemos a remissão dos pecados. Só através dele, através de mais ninguém. Só ele é o nosso intermediador, só ele que é o nosso mediador. Não tem mais ninguém entre Deus e o ser humano. O que intercede por nós, só há um, Yeshua, Jesus. Não há João, nem Pedro, nem Maria, nem Carlos, não há ninguém, nenhum desses. Está escrito lá, entre Deus e o homem, só há um que intercede, o Messias, o nosso Mele, o nosso rei. Não há outro caminho. As pessoas que estão vivendo sem receber o Mashiach estão com os pecados tudo acumulado, porque não há templo para sacrificar os animais. E mesmo que venha até o templo, não há mais perdão pelos pecados. Mediante a morte de cordeiro e nem de animais nenhum. Nem de galinha, nem de cordeiro, nem de novilho, de nada. Sangue de animal nenhum tem um poder mais de limpar, de fazer caparar pelos pecados de ninguém. Então, é só através de Yeshua, só através do nosso Mele. Então, o Rocha tá botando aqui também um comentário aqui, Atos 4:12. 4:12, o Rocha está botando aqui, interagindo com a gente aqui, Atos 4:12. Vamos ver o que diz em Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, em nenhum outro há salvação a não ser no Mashiach, Jesus. A fé que nós temos hoje, até mesmo as pessoas que negam Yeshua, eles crerem em Deus hoje, é por causa do Mashiach, é por causa de Yeshua, porque por ele,
por causa dele que eles crerem hoje em Deus. Maimonde não é por causa de Irache, não é por causa de Moshe, até Moshe não é por causa dele que nós cremos hoje em Deus. Nós cremos hoje em Deus por causa de Yeshua, de Jesus. A fé que nós temos hoje é por causa de Yeshua. Até que negam Yeshua. Agradeça a Yeshua por vocês crerem em Deus. Por você ter a fé em um único Deus. A qual vocês negam, ao qual vocês rejeitam, ao qual vocês o têm como imundo, como leproso. Mas ele é o nosso Mele, ele é a nossa capará pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos faz uma nova criatura mediante a fé, não mediante a prática da Torá no legalismo. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelo legalismo. Eu obedeço a Torá. Eu tenho a circuncisão. É em vão porque a justificação, a pureza vem pela fé. A verdadeira circuncisão, ela vem a do coração. Então, engano de quem acha que pela prática da Torá, pelo legalismo, serão salvos ou serão libertos. Então, a minha mãe botou aqui, o Rochidon botou amém, minha mãe também botou amém aqui. Então, vamos lá. Amém, Baruch Hashem, louvado seja Deus. Ele fez a conciliação com o Pai. O Mashiach, ele fez a conciliação com o Pai, é verdade, Rosh. Ele é o elo, ele é a ponte, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno, para sempre. Vamos lá nesse estudo, a qual está maravilhoso. Qual é o único pecado imperdoável? Vamos ver qual é o pecado que é imperdoável. Vamos ver qual é o pecado é imperdoável? Vamos ver agora na palavra de Deus qual é o pecado que é imperdoável. Vamos lá. Em Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem ou contra Jesus, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, o Espírito Santo é o poder do Pai, é a ação do Pai. Então, o pecado contra Jesus, eles negando a Jesus, é perdoado. Mas contra Deus, esse que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, esse não lhe será perdoado. Nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Nem na vida eterna. Né? Então, o que acontece? Quando um servo de Deus ele fala a palavra de Deus, é um risco muito grande das pessoas que possam chegar e falar. Ali fala pelo espírito de Irã, espírito de Boizebu. E sendo o Espírito Santo de Deus, ali é sentença de morte na hora para aquela pessoa que peca contra Deus, não peca contra eu. Por exemplo, se eu estou falando de Deus aqui e esse vídeo chega a várias pessoas como vai chegar e eles censuram essa pregação ao qual não é minha, que eu estou sendo só um instrumento, e o Espírito Santo foi que me usou, ele vai prestar conta a Deus. É um pecado contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Então, é um risco muito grande das pessoas que não têm o discernimento. Porque, na verdade, quando você estuda a palavra de Deus, você tem discernimento para não entrar onde não sabe. Vamos para a próxima pergunta. Conforme o ensino de Cristo, qual deve ser a base de nossa petição de perdão? Conforme o ensino de Cristo, qual deve ser a base das nossas petições de perdão?
em Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, a base de nós termos o perdão de Deus é nós perdoarmos ao nosso semelhante. Como é que você quer que Deus perdoe os seus pecados se você não perdoa o seu irmão, o seu próximo? Então, devemos liberar. Então, o perdão ele só vem através... Ele só é liberado para nós através do momento que nós liberamos perdão para o nosso próximo, seja ele quem for. Agora, se o próximo não quiser lhe perdoar, você está livre dele, porque você já fez a sua obrigação, você já pediu perdão a ele. Se ele não quer lhe perdoar, aí já é ele com Deus. Você fez a sua parte, foi lá, se humilhou, pediu perdão. Agora, se ele liberou o perdão, liberou. Se não liberou, tudo bem. Então, ele vai dar conta a Deus, mas você vai estar livre desse empecilho, né? Então, devemos liberar o perdão ao nosso semelhante, né? E automaticamente nós seremos perdoados dos nossos pecados. A próxima pergunta: que espírito deve manter aquele a quem Deus perdoa? Que espírito deve manter as pessoas a qual Deus perdoa? Que espírito devemos ter? Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, que espírito deve ter? Um espírito de perdoar. As pessoas têm que ter um espírito de perdoar, aprender a perdoar, aprender a liberar perdão. Então, não é fácil liberar perdão, porque mexe em nosso ego. Quando a gente erra, a gente tem que ir lá consertar o que a gente errou, né? Nós temos que consertar. Então, devemos liberar o perdão, para que sejamos também perdoados, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus: se você for levar a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, o Eterno, ele fala: volte com sua oferta, vá primeiro reconciliar com teu irmão e depois traga a sua oferta. Então, Deus, ele não aceita qualquer oferta, qual seja ela o que for. Deus não aceita. Se você quiser dar oferta em dinheiro, se você quiser dar oferta de louvores, se você quiser dar oferta de jejuar e oração, Deus não vai aceitar. Porque devemos tratar primeiro com o nosso semelhante. Em 1 João diz: se você não ama o seu irmão que vê, como você vai amar a Deus que não vê? Então fica essas palavras maravilhosas para nós refletirmos. Vamos lá para a próxima pergunta. Que exortação está baseada no fato de nos haver Deus perdoado? A pergunta foi: que exortação está baseada no fato de nos haver Deus perdoado? Lá em Efésios, capítulo 4, 32. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, qual é a exortação de nós ser um com os outros benigno, compassivo, misericordioso, né? Perdoando, assim também como Deus nos perdoou através de Jesus. Então, devemos ter esse espírito de liberar perdão das ofensas do nosso semelhante, né? Então, não tem limite. O Senhor disse, os discípulos indaga o Mashiach ali: Senhor, quantas vezes o meu próximo vai pecar contra mim e eu terei que perdoar ele? O Mashiach falou, não 7, mas 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 dá 300 e tanto.
Então os discípulos falaram, então aumenta a nossa fé, porque não é fácil o seu semelhante pecar contra você e você perdoar. Então, quando o seu semelhante ele peca contra você e ele se arrependeu, você tem que liberar perdão, né? Então vamos lá para a próxima pergunta e o último versículo desse estudo maravilhoso, ao qual eu irei também convidar o Rosh Gidon da Beit de Itabuna, irá fazer uma oração aí para todos nós. Vamos lá. Deixa eu enviar logo aqui o convite para ele. Então, deixa eu enviar logo o convite para ele, para o Rosh Gidon, que ele vai fazer ele vai fazer uma oração por nós, né? Para que o Eterno venha assim continuar nos abençoando, derramando essa misericórdia maravilhosa, a qual tem cada estudo demonstrado para conosco, né? Então, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, e a todos vocês que têm estado aí nos acompanhando, creio que vocês têm sido beneficiados com essa graça, com essa mensagem maravilhosa, a qual o Eterno fala conosco. Então, deixa eu enviar aqui por hoje logo essa mensagem, para que a gente possa fazer a última pergunta desse estudo maravilhoso. Vamos lá. Então, a última pergunta desse estudo maravilhoso. Vamos lá. A última pergunta desse estudo. Em que condições se encontram os que têm os pecados perdoados? Em que condição se encontra os que têm os seus pecados perdoados? Vamos ver? Então, o Roxo botou aqui. Roxo botou aqui também. 49, sendo cada dia um ano, 490 anos. 49, sendo cada dia um ano, 490 anos. Então, me edificou muito, a Raverá, minha esposa, que o Eterno me abençoou aí com minha família. Então, vamos lá. Em Salmo 32, versículo 1 e 2. Em que condição se encontram os que têm os pecados perdoados? Em Salmo 32, versículo 1 e 2. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Não há dolo. Então, em que condição, a pergunta foi, se encontra os que têm os pecados perdoados? Ele se encontra na condição de bem-aventurado, né? Na condição de feliz, porque nada o acusa, nada o aponta. O Eterno, ele não retém o pecado, ele perdoa os pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, ele perdoa os pecados, e em cujo espírito não há dolo. Então fica essa mensagem maravilhosa, a qual o Roxo irá entrar aqui, ao vivo, para fazer essa oração, para que o Eterno continue nos abençoando. Maravilha. Shalom Aleichem, Rosh Gidon. Shalom. Amém, meu irmão. E aí, Chamacho, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, graças ao Eterno. Graças a Deus, né? Que estudo bom, viu? Maravilhoso. Estou muito feliz mesmo. Amém, muito feliz porque, como você falou aí, tem muitas pessoas mesmo, meu irmão, já sendo abençoado por esses estudos aí, né? Amém. E Hashem tem sido exaltado e glorificado por isso.
Amém. Hashem e o Mashiach, né, meu irmão? Amém. E graças a Deus, porque o nosso papel é isso aí, meu irmão. Até o Mashiach voltar. Né? Mas vamos orar para liberar você aí. Amém. Eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua grandeza, Hashem. Grato ao Senhor pelo compromisso sério e sincero de estar divulgando, louvado seja Deus, o teu nome para em todo lugar que estamos ouvindo, Hashem. Eterno Pai, pedimos a Ti, através do Mashiach, e essa sinceridade, Hashem, que tem estado nos nossos corações, no coração, no meu coração, no coração do Shamash, que também seja passada para todos que estão nos ouvindo, Hashem. Pois sabemos, Hashem, que o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus que mantém tudo conforme o teu querer. Amém. E que nós, Hashem, continuamos com essa sinceridade contigo, não se esperando em ninguém, não se apoiando em ninguém, mas que cada um individual busque essa comunhão contigo, meu Pai, com o Senhor e com o Mashiach. Que o Senhor, Eterno Pai, nos ajude com esse estudo aí, no momento que venhamos errar, que possamos ter um coração humilde e sensível, para onde quer que estejamos, lá mesmo confessamos, lá mesmo conversando contigo, para que assim a gente possamos, aonde estiver, alcançar do Senhor a misericórdia, Hashem. Continue abençoando o teu servo Shamash aí, Santo Deus em Léus, a Mika em Itabuna, e a todos nós, meu Pai, que estamos com essa habilidade de divulgar essa mensagem para todos, meu Pai. E que a cada momento, meu Pai, a honra, a glória, a majestade, o louvor e a reverência e a adoração seja para Ti e para o Mashiach. E que nós, Hashem, sempre iremos desaparecer. Amém. E que o Senhor sempre apareça em nossas vidas. É o que te pedimos, Hashem. Agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém, Amém. viu? Shalom, Shalom, shalom. Amém. Amém, Luz. Shalom. Shalom, Malé. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais, Pai Eterno. Amém. A todos vocês, espectadores, a qual tem nos acompanhado, acompanhou a oração do Roxo aí também. Que o Eterno também venha estar nos abençoando. E até a próxima. Hoje é domingo, na terça-feira, às 7h30, tem estudo novamente. Então, os estudos são terça e quinta-feira, e sexta, e sábado e domingo. Iremos sempre levar essa mensagem para vocês de esperança, mensagem de salvação, mensagem de retorno ao nosso Deus. Esse é o objetivo de cada um de nós, levar essa mensagem a vocês. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe todos. Tchau, tchau.